Tá, gravando. Então, qual é o papel do governo? É fazer com que todos possam contribuir, né? Porque a economia se torna forte quando toda a sociedade contribui. E isso quer dizer não só os homens, mas também as mulheres, também os idosos. Então, o governo tem que investir. A ideia é que então que o governo tem que fazer com que todos possam contribuir, fazer com as mulheres entram no mercado de trabalho, né? Quando alguém está doente ou está temporariamente fora do mercado de trabalho, o Estado tem que contribuir para que a pessoa possa ser reinserida no mercado de trabalho. Né? São essas políticas sociais que são como se tornaram um fundamento na sociedade, né? E pelo menos até agora, mas estão sendo sempre questionadas, né, de certa forma. Então, o que temos que assegurar é que essa ideia continue viva na população, né? Uma população que já tem vivido muitos anos com esse sistema, que talvez se tornou meio acostumado com o sistema, né? Acho que é importante não pensar que isso vai durar para sempre, mas tem que sempre lutar para manter e melhorar esse sistema. Um avanço do neoliberalismo, da questão da privatização também no teu país? Existe. Nosso governo agora é de direita, né? Um governo de minoria, então ela precisa de apoio do parlamento, então não consegue né, impor as políticas que o governo quer impor em todos os aspectos, mas como um fator importante, como tem sido toda a Europa, tem sido a crise financeira junto com a imigração, que são dois temas muito importantes e na Noruega, principalmente a questão da imigração e o fluxo de imigrantes, fez com que houve uma onda de direita bastante forte. Nos nossos países vizinhos existem agora partidos com grande popularidade que são mesmo de extrema direita, que é uma preocupação grande nossa, né? Nós ainda não temos um partido que é tão extremo quanto nos nossos países vizinhos, ainda, né? Mas a gente está observando, está acompanhando o que está acontecendo na Europa com uma certa preocupação. E antes se tinham partidos de esquerda no poder? Sim, tivemos, posso dizer, na maior parte do tempo, desde nos últimos 70 anos, tivemos governos de diferentes cores, né? Mas a principal vertente política foi sempre a dos partidos de esquerda, do social-democrata e os partidos socialistas, né? Sim. Tivemos também governos de direita ou centro-direita, mas na maioria do tempo foi governos de, digamos, a social-democracia, né? Como é em todos os países nórdicos. Então eles é que meio que estabeleceram uma linha política que continua em vigor, digamos assim. E eu queria que tu, não sei, falasse um pouco da tua análise a nível mais mundial mesmo, desse avanço dessa política conservadora, né, que a gente aqui no Brasil vê muito na ideia tanto do Michel Temer, né, desse tipo de governo, do Aécio e tal, e quanto dessa linha conservadora bem tradicional, bem fanática de extrema-direita do Bolsonaro, como a nível mundial a gente vê no Donald Trump, né, em diversos outros governos pelo mundo que a direita está avançando e a extrema-direita também, com um discurso extremamente xenofóbico, com essa crise migratória. E aí eu queria que tu falasse um pouco do que tu está pensando sobre isso, assim, dessa crise não só financeira, mas política, que a gente está vivendo não só aqui no Brasil, mas a nível mundial, né? Então é uma crise, esse dia em especial, né, como é o dia em que soubemos que o Trump foi eleito, acho que vem com como um choque, né? Ninguém
havia esse medo de poder acontecer, mas talvez pensava que a democracia seria iria prevalecer e que o senso comum, né, das populações ia prevalecer. Acho que o que acontece é que temos que levar em conta que muitas das preocupações das pessoas nos Estados Unidos, nesse caso, e também no Brasil, né, essas pessoas que não sentem que os governos têm se preocupado com eles, né, que os políticos têm sido muito voltados para as elites e, de certa forma, têm continuado, não tem mudado as estruturas para que realmente as populações mais pobres sentem que estão dentro, que são considerados, né, pelos políticos. Faz com que esses políticos que têm agendas muito, né, sensacionalistas, né, ganham um chão, né? Como acontece não só aqui no Brasil, mas também na Europa, em vários países da Europa, né, a extrema-direita consegue talvez falar para as populações que antes a esquerda tinha uma voz para essas pessoas, né? Agora o que tem que trabalhar muito é que os movimentos populares consigam, né, de certa forma, falar com essas pessoas e criar assim um novo movimento social, né? Sim. Porque acho que, de certa forma, os partidos também da esquerda não conseguiram, né, atender a falar a linguagem dessas pessoas, né? E é um cenário preocupante também, o que nós vemos no Brasil nos preocupa muito lá fora, né? De ver que a democracia não parece, que o processo que aconteceu aqui não parece democrático. Visto de fora parece algo que foi orquestrado, que aconteceu, foi muito bem pensado, que tem uma agenda muito bem pensada por trás e que faz com que o presidente que tem aqui agora não é um presidente eleito democraticamente, né? É ilegítimo. Isso fica bem claro visto de fora também, que é um governo que não representa o povo brasileiro. E isso nos preocupa, e também há esses elementos que você citou, como pessoas como Bolsonaro, que ainda não é conhecido tanto lá fora, mas que um discurso como esse, pelo menos no cenário político agora, no meu país, nunca seria possível. Seria nem possível de alguém com esse tipo de discurso poder chegar longe na política. Agora, com o Trump, vemos que o que pensávamos que não era possível se torna possível, né? Então a gente não pode ficar calado, ficar quieto, né? Tem que encarar essa nova realidade, de certa forma, aí. Continuar nos organizando e trabalhar reinstalando a democracia a partir das corporações mesmo. Tá. Muito obrigada, Thomas. Gente, é isso, assim, a gente está tentando fazer com que as pessoas participem desse intercâmbio que eu estou vivenciando, né, com pessoas de diversos países que têm um pensamento ligado ao social, que são envolvidas em seus países com essas questões, países que têm questões diferentes do Brasil, países que têm questões parecidas. Então, acho que talvez o caso da Noruega nos fale um pouco disso, assim, que a gente não pode deixar os nossos direitos irem embora, direitos que a gente lutou tanto para conseguir no Brasil. Eu acho que a questão é avançar nos direitos, consolidar a democracia, consolidar os direitos da classe trabalhadora, dos estudantes, né, de toda a população. E fora o Temer. É isso.